Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, encerrando mais um trimestre onde nós falamos acerca do livro do Gênesis. Queremos agradecer todo o apoio que foi dado no canal, todos aqueles que assistiram os vídeos durante o trimestre. Esperamos que vocês continuem nos assistindo para o próximo trimestre, quando nós estaremos abordando os profetas menores. Como hoje é a última lição, nós também estaremos disponibilizando aí nos comentários o resumo da primeira lição, em que nós demos um panorama acerca do livro do Gênesis. Também, a partir de todo esse trimestre, nós planejamos uma live que será realizada agora dia 1º de julho, 18 horas, que será transmitida pelo canal, e eu estarei juntamente com o pastor Paulo Araújo, que tem gravado vídeos juntamente comigo, e estaremos nessa live abordando Jacó e a sua ambivalência. E isso foi justamente abordado, a ideia para essa live veio justamente de uma das aulas desse trimestre. Nós então estamos na lição de número 13, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Texto áureo: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. A verdade aplicada, um relacionamento com o Senhor conforme as Escrituras, faz a diferença na vivência de todas as situações da vida. Os objetivos da lição: mostrar que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso é importante salientar. Deus, ele nunca perde o controle das coisas. Inclusive, como nós analisamos, as histórias de José, elas salientam justamente isso: a providência divina, que significa o quê? Que Deus, ele tem o cuidado de tudo, ele não nos abandona à própria sorte. Outro objetivo da lição é ensinar que precisamos ver Deus em nossa dor, embora nem sempre seja fácil. E falar que Deus tem sempre coisas melhores para nós. Os textos de referência nós encontramos em Gênesis, no capítulo 48. Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Aqui as leituras complementares que são propostas para toda a semana, os hinos sugeridos, motivos de oração. Ore para que nós possamos olhar para os infortúnios da vida com esperança em Deus. Nunca podemos perder a esperança em Deus. Aqui temos o esboço da lição, com a introdução e os 3 tópicos, como de praxe. No primeiro tópico, Deus revela o que está para fazer. No tópico 2, vivendo segundo os planos de Deus. Tópico 3, quando uma pessoa se submete aos planos de Deus. Então, aqui na introdução, veremos que a vida de José é um exemplo de postura que deve ser adotada pelos discípulos de Cristo diante de realidades adversas e favoráveis.
Ele demonstrou uma visão de mundo baseada na sua fé em Deus, nas promessas e nos propósitos do Senhor na sua vida e dos seus. Essa vida baseada em fé fez também com que toda a vida de José se tornasse um dos mais bem acabados tipos de Jesus no Antigo Testamento. Então, dentro da tipologia, José se apresenta como esse mais bem acabado tipo. Ponto de partida. Ser abençoado é abençoar outras vidas. Se Deus nos abençoa, já tivemos a oportunidade de falar isso em outras ocasiões, se Deus nos abençoa, é para também abençoar outras pessoas. Então, o primeiro tópico, Deus revela o que está para fazer. Em sua soberania e como parte de seu plano, Deus revela a Faraó em sonhos o que estava para acontecer e capacitou José para interpretar os sonhos. É importante, já falamos isso em outras ocasiões, sonhos nem sempre são avisos de Deus. Sonhos são resultado de nossas experiências durante o dia. E diz os médicos, os especialistas, que nós sonhamos todas as noites. Em média 3 vezes. Mas nem sempre lembramos desses sonhos. E alguns desses sonhos são sonhos proporcionados por Deus. Deus falando conosco. Mas nem todo sonho é um aviso de Deus. Para não mistificar exageradamente o sonho como faziam os egípcios. Mas aqui nas histórias de José, todos os sonhos é Deus falando mediante esses sonhos. É uma característica das histórias de José. Tais relatos revelam o pano de fundo sobre a ida de Israel e sua família para o Egito. Vai se tornar típico falar do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Com Jacó, estabelece-se as 12 tribos, a maneira como o povo vai ser organizado. Mas as histórias de José servem justamente para preparar o livro do Êxodo. Por que eles foram parar no Egito? E por que depois é necessário que Deus os tire de lá do Egito? As histórias de José vão proporcionar esse pano de fundo. Então, tais relatos revelam o pano de fundo sobre a ida de Israel e sua família para o Egito e o testemunho sobre o Deus Todo-Poderoso em pleno território marcado pelo politeísmo. Subtópico 1.1, os sonhos de Faraó. Os sonhos de Faraó, assim como no caso de José, não eram sonhos comuns, mas revelações de Deus sobre um futuro breve. E vamos perceber, já salientamos isso em outras ocasiões, que todos os sonhos nas histórias de José são duplos. Isso tem um significado. 2, como o próprio José vai explicar mais à frente, é o número da certeza de Deus. Lá na frente, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus vai explorar também esses relatos duplos. Todos os milagres aparecem em Mateus dobrados. Então, se em Marcos e Lucas se fala de um cego que foi curado por Jesus, lá em Mateus são 2. Para quê? Para dar pleno testemunho, para dar a veracidade do fato. Deus estava dando ao monarca do mundo o saber sobre o que o próprio Deus estava para fazer. Mas isso não sem seu pequeno servo que se encontra em sua masmorra. Que ironia! O homem mais poderoso do mundo daquela época depender seu destino e do seu reino da sabedoria, piedade e boa vontade de um dos seus prisioneiros esquecido. Os sonhos de Faraó eram revelações sobre 7 anos de abundância seguidos por 7 de extrema fome. José não apenas recebeu de Deus a palavra de conhecimento, ele discerniu a revelação,
com uma palavra de sabedoria. Ele apresentou uma sábia solução. Aqui fazendo correlação com os dons espirituais que nós encontramos dentro do Novo Testamento. Aqui faz essa correlação, mas aqui não há a manifestação de dom espiritual, porque o dom espiritual, ele depende da pessoa ser batizada com o Espírito Santo. E aqui ainda não temos esse derramamento do Espírito Santo, que só vai ocorrer no dia de Pentecostes, 10 dias depois de Jesus ter retornado aos céus. Essa atuação especial de José vai colocá-lo no topo do Egito, ao lado de Faraó. Então vamos agora aqui ao subtópico 1.2, José posto sobre toda a terra do Egito. A presença e participação de José não salvou apenas o Egito, salvou também os povos menores. Deus sempre faz assim, sempre há um propósito. Quando nós somos abençoados, é para abençoar outros. Não podemos ser, entre aspas, egoístas. Então salvou também todos os povos menores que vieram buscar mantimentos no Egito, incluindo a família de José. Esse é o momento de vermos as desgraças na vida de José do lado avesso. O que parecia que estava dando tudo errado, na verdade, para Deus estava dando tudo certo. Lembrando aquele versículo de Romanos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Como nós insistimos em esquecer desta lição? Destaque aqui que eu coloquei. A vida dos escolhidos de Deus e tudo mais que acontece na vida deles nunca é resultado do acaso, prevalência do diabo ou meras consequências de maus atos humanos. É interessante aqui quando fala que não é prevalência do diabo. Sabemos que o inimigo de nossas almas, ele procura de todas as formas nos desviar do plano de Deus, procura nos tentar, mas em muitas ocasiões, muitas situações, somos nós que provocamos. Se somos de Deus, tudo o que acontece conosco está sob o controle soberano dele, e o fim sempre é glorioso e maior que nós mesmos. Vamos agora para o outro subtópico, o subtópico 1.3. Aqui eu fiz 2 destaques. O propósito providencial de Deus. José deveria ser um homem amargurado com a vida por olhar para trás e ver tudo o que teve que passar para chegar onde chegou. Mas ele adquiriu uma visão transcendente da própria vida e da própria dor. Isso é bem interessante. Em nenhum momento vemos José murmurando. E do ponto de vista humano, ele tinha todas as razões para murmurar. E não é o caso. Quando ele não pode mais esconder sua identidade e seus irmãos, e se revela a eles, eles ficam paralisados de medo, na certeza de que seriam destruídos por José. Outro ponto que eu quero destacar aqui. Mas a resposta de José mostra como ele entendeu que sua vida, com toda a dor que ele passou, tinha um propósito. Deus sempre tem um propósito em cada um de nós. José não nega a responsabilidade cruel de seus irmãos, mas ele entende que o Deus dele é soberano e conduz tudo em sua vida. Isso fez lidar com a injustiça de forma triunfante. José é uma das histórias mais belas, não somente da Bíblia, mas reputada como uma joia da literatura mundial por conta disso. Mostrar como alguém pode superar todas as dificuldades sem murmurar. E vale a pena aqui também a questão do subsídio do professor. Quando nós sofremos, podemos tentar criar muitas explicações e visões sobre o nosso sofrimento ou de outros. Lembrar do livro de Jó, que os amigos de Jó, eles
tentaram atribuir alguma culpa a Jó, como que dizendo: o que você está passando é resultado de algum pecado específico seu. E, no entretanto, Jó, ele protesta a sua inocência e o próprio Deus dá testemunho de Jó. Então, abrindo parênteses, não podemos tentar dar explicações sobre o sofrimento, seja o nosso e principalmente de outras pessoas. Podemos simplesmente culpar as pessoas que nos fazem mal e viver em eterna amargura pela injustiça sofrida. Outro detalhe importante é que isso já foi provado pela medicina, que você reter uma mágoa, criar raiz de amargura, deixa você doente. Isso já foi comprovado pela ciência. Fazendo então o balanço aqui do primeiro tópico, eu ensinei que é consolador saber que há um Deus soberano que é Senhor da nossa vida. Isso muda completamente a forma como lidamos com o sofrimento, pois entendemos que ele tem propósitos maiores do que nós. Deixa eu salientar uma coisa aqui. A lição quer mostrar como nós devemos transcender o sofrimento, mas isso não significa negar que haja um sofrimento. Não é ser estoico. O estoicismo ia por essa vertente de que você deveria negar que havia sofrimento, negar seus sentimentos, suas emoções. Não. Nós não somos, entre aspas, robôs. Somos feitos de carne e osso. Aqui não está dizendo para você anular, esquecer, digamos assim, negar que você tenha sofrimento, mas você saber lidar com esse sofrimento. Tópico 2, vivendo segundo os planos de Deus. A forma como José lidou com suas crises carrega uma perspectiva de fé que precisamos aprender a ter. Para ele, Deus estava operando em todo o tempo, não só no livramento, e crer nisso faz diferença. Então vamos para o subtópico 2.1. Eu fiz aqui um destaque logo no início desse tópico. A preservação do povo da aliança. As histórias de José mostram como o povo foi preservado para cumprir as promessas que foram dadas a Abraão, Isaque e Jacó. José está com a mente nas promessas feitas por Deus aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ele sabe que Deus tem um povo dele em sua família e propósitos gloriosos com eles, e que, por isso, este povo não pode extinguir-se. Isso fez ele entender que tudo o que lhe aconteceu era Deus em sua sabedoria, fazendo o que precisava para este projeto maior. Tem muitas coisas que nós não entendemos do porquê. Não que Deus se agrade do sofrimento de quem quer que seja, nem mesmo do ímpio. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, mostra bem isso, que Deus ele não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio. Mas Deus, em muitas situações, permite certas coisas para que lá na frente entendamos qual é o propósito. Como Jesus disse para Pedro, lá em João capítulo 13, o que eu faço agora não entendes, mas compreenderás depois. Os sonhos que José teve quando tinha seus 17 anos nunca foram apagados da sua memória e coração. Quando pela primeira vez os irmãos se apresentam diante de José, não o reconhecem, até porque ele estava com aquela maquiagem típica que os egípcios usavam, e que essa maquiagem não era apenas estética, era para proteger de mosquitos que às vezes picavam os olhos. Isso é um detalhe até interessante. Mas ali, no mesmo exato momento em que os seus irmãos se prostraram diante dele, José imediatamente se lembrou do sonho que ele tivera 13 anos antes. Ele sabia que mesmo passando por qualquer situação difícil, Deus iria preservá-lo através dele
preservar o povo da aliança. Vamos então agora aqui para o subtópico 2.2. Exaltado por um propósito. Não apenas a humilhação de José foi providência de Deus, mas também sua exaltação. Vamos lembrar na história de Esther que Mardoqueu diz isso para Esther, que a elevação dela enquanto rainha tinha o propósito de poder salvar o povo. É até uma ligação que nós podemos fazer aqui com a história de José. José sendo elevado a governador do Egito para salvar o seu povo, e da mesma forma a rainha Esther, ela também sendo elevada à dignidade real, também para proteger o seu povo. Então José entende que Deus abate ou exalta segundo a sua vontade, de acordo com o seu propósito. Agora, outro destaque que eu fiz aqui, e isso, como fica claro no caso de José, não tem necessariamente a ver com punição aos maus ou recompensa aos bons. Tem a ver com propósitos maiores e além das decisões humanas. Próximo trimestre estaremos estudando acerca dos profetas menores, e só fazendo uma pequena antecipação, no livro do profeta Abacuque ele fica pasmo quando Deus lhe revela que ele vai castigar os pecados do povo de Judá através dos babilônios. E Abacuque fica então com aquela pergunta, mas como Deus vai utilizar um povo mais pecador ainda? Porque Deus ele tem seus propósitos que transcendem a nossa compreensão. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Está lá em Isaías. As decisões más dos irmãos José foram usadas soberanamente por Deus para seus propósitos. Deus permitiu, saliento mais uma vez, não é que Deus se agradasse do sofrimento de José. Como um pai amoroso, Deus nunca se agrada do nosso sofrimento, mas Deus permitiu, porque na sua presciência, Deus sabia o que aconteceria lá na frente. As atitudes boas de José foram usadas por Deus para colocá-lo onde Deus queria. Deus, ele é soberano. Vamos agora aqui ao subtópico 2.3. O príncipe abençoando o rei. Aqui fala do encontro quando já José tinha se revelado a seus irmãos, quando tinha revelado principalmente ao seu pai que ele ainda estava vivo, e Jacó desce ao Egito para poder ver José, e aí ele é apresentado diante de Faraó. E esse encontro aqui que está sendo relatado aqui no subtópico 2.3. Jacó havia sofrido o luto por José, e foi uma tristeza profunda que Jacó sentiu. Mas assim como Abraão teve Isaque de volta pela intervenção de Deus, Jacó pode rever seu filho ressurreto. E nesta notícia ele também reviveu. Então isso é importante salientar. Era plano de Deus que José fosse ao Egito com sua família. O propósito de Deus era que o próprio Jacó, o guerreiro de Deus, abençoasse o grande Faraó. Essa cena em que aparece Jacó abençoando o Faraó é bem interessante. Deus não apenas havia exaltado José no Egito diante de Faraó, mas o próprio Israel, abençoando um grande monarca por meio de um camponês insignificante para os homens, mas não para Deus. Mas para Deus, Jacó era o verdadeiro príncipe, o seu príncipe. Principalmente depois que ele já tinha passado, Jacó já tinha passado há muito tempo pelo Val de Jaboque e tinha tido aquela experiência transformadora na sua vida. Analisamos isso numa das lições durante o trimestre. Vamos agora aqui para o resumo desse tópico. Eu ensinei que Deus tanto abate quanto exalta, segundo sua própria vontade e propósito.
Vamos agora ao último tópico, tópico 3. Quando uma pessoa se submete aos planos de Deus. Os últimos capítulos de Gênesis mostram uma reviravolta na vida de José, aquele que sofreu tanto. Deus, porém, sempre teve para ele coisas melhores, assim como tem para nós, para cada um de nós. Podemos estar passando por uma situação difícil no momento, mas, como diz lá em Romanos, juntamente com o sofrimento, com a provação, Deus ele concede o livramento. Basta que nós possamos esperar com paciência no Senhor. E é interessante o Salmo 40, que no hebraico está esperando pelo Senhor. Esperando com paciência no Senhor. Subtópico 3.1. Abençoando o menor. Os israelitas prosperam no Egito, mas Jacó não quer ser sepultado no Egito e sim na terra de Canaã, numa caverna em Macpela, onde estavam sepultados Abraão e Isaque com suas respectivas mulheres. Jacó faz questão disso para salientar a promessa. Ele não viverá assim como Abraão e Isaque não viveram para ver a promessa se cumprir. Mas o fato de estarem sepultados na terra prometida significa a fé no cumprimento da promessa que Deus fez. Mas antes disso, Jacó abençoou os filhos de José e todos os seus 12 filhos. Os 2 filhos de José, nascidos no Egito, Manassés e Efraim, seriam a partir desse momento como pertencentes a Jacó e teriam participação nas bênçãos na mesma altura das 12 tribos. Aqui também há um outro propósito. A contagem das tribos. Porque José aqui deixa de contar como uma tribo, passa a contar como 2. Mas como assim? Então nós temos 13 ao invés de 12? O que acontece é que quando se fala da descendência de Jacó, são 12 tribos. José contando como uma tribo e Levi contando como outra. Mas depois, com relação à partilha da terra, isso vai ser explicado lá no livro de Josué, Levi não tem direito a posse na terra, eles precisam ficar espalhados por todo o território, e para, entre aspas, compensar, José então conta como 2 tribos, Efraim e Manassés. Jacó está quase cego e José posiciona seus filhos na ordem da bênção. O mais velho à direita de Jacó para uma bênção maior e o mais novo à esquerda para uma bênção inferior. Porém, mesmo com os olhos fracos, José cruza os braços e dá uma bênção maior ao filho mais novo, assim como acontecera com ele. Da mesma maneira que Isaque, quase cego, o abençoa quando pela ótica humana deveria ser Esaú, agora está acontecendo também com Jacó em relação aos seus netos Efraim e Manassés. E José vai argumentar com o pai, não é assim. E ele diz, não, meu filho, eu sei, Deus também tem reservado uma bênção para o outro. Entre outras coisas, Jacó aprendeu que Deus, como já salientei no outro vídeo, Deus, para abençoar alguém, não precisa tirar a bênção de ninguém. Deus tem uma bênção reservada para cada um. Vamos então agora para o subtópico 3.2. Aqui eu destaquei 2 pontos. Jacó abençoa seus netos. Deus está atento a cada um. Nas bênçãos que declara sobre os seus netos, José os inclui nas bênçãos de Abraão e Isaque. José não concorda nem gosta desse desfecho, mas dá a proeminência a Efraim. Não era um desejo de Jacó, era um desígnio de Deus. Aqui, uma outra coisa interessante.
Quando Efraim passa à frente de Manassés para ter essa precedência, isso está antecipando lá na frente que Efraim vai liderar as tribos do norte, depois que você tem a separação dos reinos. E é interessante que, da mesma forma que a separação do reino foi uma consequência da desobediência de Salomão, ao mesmo tempo já era um propósito de Deus. Quando Roboão tenta retomar as tribos do norte, levanta um homem de Deus e diz: não, não faça isso, porque isso vem de Deus. Aí você vai lá na história de Saul, quando Samuel diz para Saul: hoje Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Mas como se cumpriria a promessa que já existe aqui em Gênesis, de que o cetro não se herdará de Judá, ou seja, de Davi? Não sabemos como, mas se não houvesse o pecado de Salomão, a desobediência de Salomão, teriam existido dois reinos coexistindo pacificamente e abençoados por Deus. É o que nós podemos deduzir daqui. Como em quase toda a história bíblica, fugindo dos padrões culturais de força, Deus prova que eleva, fortalece e usa aquele que Ele quer. Isso deve encher de esperança os pequenos, insignificantes e desprezíveis para os homens. Mas deixa eu só lembrar aqui de algo. A escolha de Deus não é para a salvação, é para uma determinada missão. Isso é muito importante. Outro destaque que eu fiz aqui. Deus tem seus próprios caminhos para exaltar seu nome de forma grande usando os pequenos. Seu poder usando os fracos. Como Deus falou com o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sua santidade usando os falhos, para que somente a Ele seja dada a glória, a honra e o poder. Vamos agora ao subtópico 3.3. Um homem separado e preservado para ser canal de bênção. Gênesis 50:20 é uma das declarações teológicas mais poderosas do Antigo Testamento acerca da providência divina. Para preservar um grande povo, Deus separou José de sua terra e família. Vale a pena nós lermos na íntegra aqui Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve não pouca, mas muita gente em vida. Por isso que as histórias de José são o ponto de partida primordial quando nós queremos estudar acerca da providência divina. Uma doutrina essencial dentro da Bíblia. Continuando aqui. Permitiu que fosse rejeitado pelos seus, vendido como escravo, dado como morto, caluniado, preso e esquecido. Um sofrimento que chega próximo ao de Jesus. Por isso é que José, mais uma vez salientando, é considerado o tipo mais completo de Jesus. Quando nós estudamos tipologia e nós analisamos pessoas, fatos, instituições que apontam para realidades que só se concretizam dentro do Novo Testamento. Tal realidade nos faz trazer à memória a passagem de Jesus nessa terra, como nós já falamos. Sem anular a culpa dos que trouxeram sofrimento a Jesus, o Novo Testamento ensina que o próprio Deus o levou ao sofrimento, à cruz e à morte. E isso para salvar um grande povo. Lembrando justamente do versículo áureo que está em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E assim como José ressuscitou das correntes da morte e da humilhação, Deus ressuscitou a Jesus do túmulo e lhe deu o nome que é sobre todo nome.
Aqui nós temos uma palhinha sobre esse estudo que é fabuloso, mereceria até um trimestre inteiro, sobre a tipologia apenas e tão somente em José. Ou pelo menos um trimestre sobre tipologia. É um estudo bem interessante. Fazendo então um balanço desse tópico, eu ensinei que as providências amargas de Deus, com suas doces bênçãos, servem a um propósito maior, a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Conclusão: a narrativa de Gênesis, a partir da história dos primeiros seres humanos até José, nos ensina que em nossa caminhada cristã precisamos buscar em Deus o necessário discernimento para viver os bons e os maus momentos, pois ambos fazem parte do desenvolvimento do plano divino e do processo de aperfeiçoamento do povo de Deus. E assim nós encerramos a lição de número 13, encerramos mais um trimestre, encerrando esse estudo sucinto acerca do livro do Gênesis. E que Deus abençoe.